Já imaginou ficar sem suas entidades? Será que é possível perder as entidades espirituais? Se isso realmente for verdade, será que é possível reverter essa situação ou não tem mais jeito? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo que depois da vinheta vamos falar sobre a possibilidade de perder as suas entidades espirituais. Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá a todos vocês. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo novo, que certamente vai lhe ajudar a conhecer tudo sobre a religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma verdadeira Umbanda IAD. Está com uma dúvida sobre a Umbanda e quer que a sua dúvida seja respondida mais rapidamente? Ou quer sugerir um tema para um vídeo futuro? Apoie o canal com o Valeu Demais. Basta clicar no botão Valeu, escolher a quantia e escrever sua dúvida ou sua sugestão de vídeo, que vou atender o mais breve possível. Ou você pode também se tornar membro do canal e ter ainda muito mais benefícios. Maiores detalhes e também uma lista dos livros que eu indico para quem quer conhecer tudo sobre a Umbanda, vou deixar na descrição. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. Agora chega de blá blá blá, chega mais perto e bora pro vídeo. Nossas entidades são nossa família espiritual. É importante saber que elas também estão em evolução. Porém já se encontram em um grau evolutivo muito mais alto que o nosso. Por isso assumiram a missão de nos orientar e nos auxiliar, para que nós possamos alcançar nossa evolução, para que nós possamos cumprir nossa missão como encarnados. Sim, é verdade que uma ou alguma das nossas entidades podem em algum momento nos deixar, mas ela não estará nos abandonando. Existem 4 situações mais comuns de acontecer. 2 delas são positivas e 2 negativas, onde a entidade pode nos deixar, ou melhor, se afastar de nós. A primeira, que eu julgo como sendo uma forma positiva, é quando a entidade cumpriu na totalidade a missão que ela tinha com o seu médium. Ou seja, a entidade tinha um propósito a cumprir com o médium, e esse propósito foi completamente alcançado. A lição que o médium precisava aprender foi aprendida. Então a entidade é recolhida ao plano espiritual, porque consequentemente alcançou também um grau a mais na sua evolução, e agora irá atuar com o seu médium de uma forma diferente. Não haverá mais a necessidade dessa proximidade. Geralmente, nesse caso, não há reversão. A entidade vai embora e não retorna mais. Essa situação pode até trazer uma certa tristeza para o médium, mas na realidade, o médium deve se sentir feliz e realizado. Afinal, mais uma etapa foi cumprida. A segunda situação, que eu também julgo como sendo positiva, é quando a entidade cumpriu a sua missão com o médium, quando a entidade já alcançou um grau evolutivo bem mais elevado, e essa evolução não é mais compatível com aquilo que o médium precisa vivenciar. Então acontece uma troca, ou seja, uma entidade se afasta e uma outra entidade assume a coroa do médium, passando a compor a partir daquele momento a malha de entidades desse médium. Nesse caso, também é muito raro acontecer da entidade retornar. Já a terceira situação, que eu julgo como sendo negativa, geralmente é relatada pelo médium como se a entidade o tivesse abandonado mesmo. O médium deixa de sentir a presença da sua entidade e, em casos mais graves, o médium que já tem um certo desenvolvimento, que já tem uma firmeza mediúnica até que elevada, e não consegue incorporar a sua entidade. Na realidade, não é a entidade que abandonou o médium.
e sim algum desequilíbrio desse médium que está impedindo que a entidade se aproxime. Isso pode ocorrer por vários motivos. Desde o fato do médium estar passando por algum problema que não está conseguindo lidar, ou por não estar cumprindo de forma correta a sua preparação para o trabalho espiritual, como deixar de cumprir o preceito, não tomar os banhos de ervas que são recomendados, não fazer suas firmezas de esquerda, de direita e de anjo da guarda, e até por estar vivendo um desequilíbrio da sua fé. Por isso, a necessidade de nos mantermos sempre em equilíbrio espiritual. E mesmo já estando em um grau elevado de firmeza mediúnica, cumprir rigorosamente as obrigações como médium. Nesse caso, é possível reverter esse quadro, e colocando as coisas no lugar e alcançando o equilíbrio, a entidade se aproxima novamente. Agora, a quarta situação. E essa, eu acredito que seja a pior de todas elas. Porque nesse caso, realmente acontece um abandono da entidade. É quando o médium passa a usar a sua mediunidade em benefício próprio. Eu não quero dizer que o fato de ser médium atribui a ele uma carga de sofrimento. É lógico que o médium tem que buscar auxílio nas suas entidades, mas a questão não é essa, e sim quando ele banaliza a espiritualidade, coloca preço no seu trabalho, que deveria ser realizado de graça, passa a cobrar por atendimentos ou tirar vantagens em troca dos seus atendimentos. Acontece também quando o médium é avisado o que deve fazer e ele se nega a acatar o que a entidade está lhe dizendo. Ou seja, o médium passa a se sentir mais sábio e mais importante que a entidade. A vaidade toma conta e seu ego vai lá para cima. Consequentemente, as entidades desse médium se afastam. Porém, a espiritualidade é tão bondosa que, caso esse médium se arrependa e volte a cumprir a sua missão e a lidar com a mediunidade de forma que tem que ser, as entidades se aproximam novamente, desde que haja um arrependimento e uma mudança sincera da parte do médium. Como disse o caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria para gente séria. Nunca se esqueça disso. E se você gostou deste vídeo, eu quero que me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Em breve, mais um vídeo do canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!